Queridos, Fabiano falou aqui daquele momento da última ceia. E esse é o começo, a gente não combinou nada. Ele ficou lá na sala e eu fiquei lá no quarto, preparando o que eu tinha preparado para hoje. E esse é o começo da minha palavra. Então, eu quero pedir que você sente, que você imagina na sua mente agora aquela cena. Jesus lavou os pés dos discípulos, não é verdade? Fabiana acabou de contar aqui para vocês. E o Senhor ali naquele momento, Ele falou um princípio muito interessante. Ele falou assim: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Lavando os pés de vocês. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e isso é verdade, eu sou. E se eu sou o Senhor e o Mestre estou fazendo, vocês que são os discípulos precisam fazer também. Isso é um princípio no reino do Senhor. Aquilo que Jesus faz é o que nós fazemos. Não é verdade? Nós somos chamados de cristãos, nós somos discípulos deles. Aquilo que ele faz, nós fazemos. E mais para frente, lá no versículo 34, ele fala aquele novo mandamento, que nós devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou. De novo, o mesmo princípio. Eu fiz, agora você precisa fazer também. Eu quero falar sobre esse princípio hoje. Nós vamos pensar aqui em dois momentos onde o Senhor repetiu uma certa atitude. E nós vamos entender o que isso tem a ver conosco. Aqui, depois que aconteceu isso aqui, a gente sabe que aconteceu toda a questão da crucificação de Jesus, da traição de Judas, não foi? Foi a partir desse episódio que tudo realmente começou a acontecer. Jesus foi levado e tal. Esse foi o último momento dele com os seus discípulos. E aconteceram tantas coisas ali naquele lugar. Aconteceu essa lavagem dos pés, aconteceu essa explicação desse princípio que o Senhor falou. Então, princípios estavam sendo ensinados ali. Tudo isso que eu vou falar, que está lá em João 13, eu não quero demorar para não segurar você muito tempo aqui. Renúncias estavam sendo feitas ali. Sabia? Jesus fala, nesse mesmo capítulo, que a partir dali ele não mais tomaria do fruto da vide, até que estivéssemos todos com ele permanentemente. Ele estava renunciando à sua vida ali, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Então, renúncias estavam sendo feitas naquele lugar. Uma traição estava sendo feita, já havia sido arquitetada, já havia sido combinada e estava começando a ser executada ali naquele mesmo lugar. Olha quanta coisa acontecendo no mesmo lugar. Uma traição estava sendo realizada naquele momento. Uma traição estava sendo realizada no meio de uma aliança sendo oferecida. Já pensaram nisso? Jesus estava tecendo ali a aliança que ele tem com a sua igreja, com os seus discípulos, com aqueles a quem ele ama. E enquanto ele fazia isso, uma traição estava sendo executada. No meio de uma aliança sendo oferecida. Um traidor, a gente vai ver que o livro de João, no seu relato, lá em João 13, a gente vê que um traidor estava sendo revelado ali. Jesus sinaliza. Eles não entenderam, mas Jesus sinaliza. Um traidor estava sendo revelado. Jesus começa a dizer o que ia acontecer. Perguntas estavam sendo feitas ali. Pedro estava sem entender por que é que Jesus deveria lavar os seus pés. Perguntas estavam sendo feitas ali. Um novo modelo estava sendo estabelecido ali. Uma nova forma de viver. Promessas estavam sendo feitas ali. Promessas de um dia, uma ceia, um tempo permanente na presença do Senhor. Dias futuros estavam sendo descortinados, dias difíceis. Porque foi ali que o Senhor Jesus revelou talvez a
a mais dura luta de Pedro. Então, dias futuros estavam sendo descortinados ali, notícias difíceis de receber. E um novo mandamento estava sendo dado, estabelecido de uma nova forma, de uma maneira superior. Tudo isso estava acontecendo enquanto Jesus estava ali com eles. E então, Jesus, a palavra diz que ele pega o pão, e ele levanta e ele dá graças por aquele pão, e ele o parte. Não é verdade? Depois ele pega o cálice, ele dá graça ao Senhor pelo cálice, e ele explica que o pão é o seu corpo, e o cálice é o sangue dessa nova aliança. Queridos, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com a presença de Jesus e o pão e o vinho. Aonde é que nós vemos a mesma cena? Com os 2 discípulos lá em Emaús. Eles estavam a caminho de Emaús, frustrados, não é verdade? Depois Jesus morreu, frustrados, a caminho desse lugar. Jesus se achega. E naquele lugar também, nesse momento, várias coisas estavam acontecendo. Eu vou ler aqui algumas para vocês, não vou pedir para você abrir, isso está em Lucas 24, depois você pode ler. Eu não quero demorar aqui. Eles estavam entristecidos porque circunstâncias estavam acontecendo. Circunstâncias esperadas? Não. Totalmente inesperadas para aqueles discípulos. Circunstâncias difíceis estavam acontecendo. O mestre deles estava morto. O que mais estava acontecendo ali? Frustração. Havia uma enorme frustração porque eles tinham expectativas. O verso 21 de Lucas 24 explica para nós que eles tinham expectativas de que Jesus ia fazer algumas outras coisas. E Jesus não fez. Então, o que estava acontecendo ali também era uma enorme frustração. Havia falta de fé, por causa da dureza das circunstâncias. Sabe que enquanto eles estavam no caminho, conversando com Jesus, eles não reconheceram que aquele homem era Jesus, era só mais um homem, era uma pessoa qualquer para eles. E eles sabiam que as mulheres haviam estado no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Eles até acharam interessante. Nossa, se bem que algumas mulheres estiveram lá no túmulo e não encontraram o corpo dele. Se bem que isso é estranho. Falta de fé estava acontecendo naquele momento. Por causa da dureza das circunstâncias. Talvez eles não quisessem acreditar que tinha algo acontecendo também, no meio de todas essas coisas que também estavam acontecendo. Eu nunca falei tanto acontecendo. Talvez eles não quisessem se colocar com outra expectativa de que algo que eles não viam ainda estava acontecendo. E eles ouviram os relatos daquelas mulheres, sabiam que os discípulos correram lá para ver se era verdade o que elas falaram e confirmaram que era verdade o que elas falaram, mas aquilo, eles não deixaram com que aquilo trouxesse nenhum tipo de esperança. Então, havia falta de fé, falta de esperança. Nesse momento. É nessa hora que este homem, este terceiro homem, começa a conversar com eles e até um pouco a repreendê-los sobre a sua falta de fé. Então a gente sabe que outra coisa que estava acontecendo ali era ensino, repreensão, realinhamento. Porque ele começa a conversar com eles aquilo que é a única coisa da qual a gente devia falar. Sobre as coisas que a Bíblia diz sobre Jesus. Ele começa a conversar com eles sobre todas as escrituras, as passagens que dizem respeito a Jesus. É nisso que eles focam a sua conversa. E aquele homem começa a falar para eles coisas que eles já sabiam. Começa a ensiná-los. Então havia
ensino acontecendo, realinhamento acontecendo. Até que eles chegam no lugar onde eles iam ficar, e este terceiro homem faz menção de não ficar, de seguir em frente, seguir viagem. E eles o convencem. Não, está muito tarde, fica aqui. Está tarde, fica aqui com a gente, porque eu acho que eles gostaram. Eu acho que aquele ensino trouxe certo alento para eles. Ele não fica com a gente. Dorme aqui, amanhã você vai. E ele concordou. E essa é a hora em que ele faz exatamente o que ele fez lá naquela mesa, no dia em que ele lavou os pés daqueles discípulos. Ele pega o pão, ele levanta, dá graças a Deus e ele parte. Nessa hora, há algo acontecendo. Nessa hora, há revelação acontecendo. Porque os seus olhos são abertos. A partir do momento em que eles entendem aquela imagem do pão sendo partido, eles relacionam, é o Senhor, e Jesus desaparece. Queridos, é muito interessante a gente pensar nessas duas situações. Como o Senhor fez exatamente os mesmos passos, foi intencional. Lá na ceia, lá naquela última ceia, eles não entenderam que Jesus estava falando do seu corpo que ia ser moído, partido, quebrado por causa deles. Eles não tinham esse entendimento, o entendimento deles estava fechado. Esses discípulos perceberam quando eles viram a mesma cena. E nós, o que nós temos a ver com isso? O que foi quebrado nas duas cenas? O que existe de comum nesses dois momentos? Pão e o vinho. O que nós temos a ver com isso, queridos? Isso aqui representa a igreja. Nós temos essa mania de achar que o corpo de Cristo, né? A gente é o corpo de Cristo na questão de alcançar os perdidos, na questão de a boca falar do Evangelho, na questão de curar as feridas, na questão de ir por todo mundo, né? O corpo de Cristo está indo. Mas nós somos o corpo de Cristo também na hora de ser quebrado. Já pensou sobre isso? A igreja é chamada de o corpo de Cristo, e lá nos dois momentos, foi o corpo que foi quebrado. O que isso tem a ver comigo, pastor? O que isso tem a ver com a gente hoje? Eu tenho uma pergunta para você. Você está sendo quebrado? Porque, queridos, para nós sermos o corpo de Cristo, nós temos que ter as marcas do Cristo. O seu corpo foi moído, foi quebrado por amor de nós. Lembra do princípio? Como eu amei, nós também devemos amar. Da mesma forma como eu estou aqui servindo vocês, vocês também têm que servir. Da mesma forma que o meu corpo foi moído, vocês agora são o corpo. E vocês precisam ser quebrados, partidos por amor de outros. Será que nós temos sido esse corpo? Nós temos tentado ser o corpo ressurreto sem passar pela morte? Ou nós temos tentado andar em triunfo, achando que é o triunfo da ressurreição e da vitória sobre o pecado e sobre as enfermidades e sobre toda a força maligna vai vir fora ou a parte da morte, do quebrantamento, do permitir-se ser moído, como o Fabiano exemplificou da batata aqui. Vamos nós nos identificar com Ele na sua ressurreição e não na sua morte? O corpo, representado pelo pão. Quando a gente vem aqui tomar ceia no domingo, faz sentido eu tomar ceia e não me permitir ser quebrada por amor dos meus irmãos? Será que quando eu faço isso, eu também não estou deixando de discernir o corpo?
que é o que o apóstolo Paulo nos adverte? Abra comigo a sua Bíblia agora, em 1 Coríntios 11. Tem uma terceira cena aqui acontecendo. 1 Coríntios 11, a partir do verso 18. Você vai ver aqui que o apóstolo Paulo, ele fala. Ele está falando a uma igreja que está dividida. Ele está falando a uma igreja que está com partidarismo. Tem grupos de pessoas que são diferentes uns dos outros. E isso não tem problema nenhum, gente. Não tem ninguém igual a ninguém aqui. O problema é quando eu escolho servir a um e não ao outro. Aí eu estou tomando partido. O problema é quando eu escolho agir de uma forma com um determinado grupo e de outra forma com outro grupo. Aí eu estou tomando partido. E isso estava acontecendo nessa igreja. E aí o apóstolo Paulo escreve, nós vamos ler aqui a partir do versículo 18, diz assim: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Uma terceira cena para você pensar. Muitas coisas acontecendo aqui. Conflitos, divisão, talvez inveja. Egoísmo acontecendo aqui. Não é verdade? Porque uns estavam comendo demais e outros com fome. Alguns estavam se embriagando no vinho, que era para ceia, e outros sem nada. Vamos no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está falando o seguinte: a ceia que eu ensinei para vocês foi a que Jesus fez. O que ele fez, eu recebi do Senhor. E eu entreguei isso para vocês, mas vocês estão agindo diferente daquilo que eu ensinei. E aí ele continua. O que foi que ele recebeu do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Queridos, que o Senhor Jesus, no meio de todas aquelas circunstâncias que eu listei para vocês aqui, eu não vou listar de novo, tomou o pão. Que o Senhor Jesus, no meio de toda aquela frustração daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, tomou o pão. E que nós aqui no meio, Paulo falando, no meio dessa igreja com tantos problemas, tomem o pão. Dê graças. Faça isso em memória dele. O que eu recebi do Senhor, eu entreguei para vocês, façam do jeito que precisa ser feito. E vocês estão vendo um pão aqui. Não vou dar ceia para vocês hoje, não. Mas eu passei as 2 últimas semanas com uma imagem na minha cabeça. E eu vim aqui hoje em obediência, porque eu não queria fazer o que eu vou fazer. Mas eu quero ser obediente ao que o Senhor pediu para eu fazer. E com a ajuda dos meus amados irmãos, que eu quero honrá-los, a Marina e o Nelson, me ajudaram a colocar isso em prática hoje aqui, enquanto eu terminava de preparar essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Porque aquilo que Ele me deu, eu quero entregar para vocês. Jesus levantou o pão assim, deu graças. Obrigada, Senhor. Foi isso que Ele fez. Hoje nós vamos fazer algo simbólico aqui. Nós não somos uma igreja que tem esse costume de fazer atos proféticos. Por isso que eu acho que eu não estou tão confortável com isso, mas em obediência ao Senhor. Queridos, o pastor Marcelo não precisava falar dos tempos nossos de estrada. E isso não foi falado para a glória nossa. Isso não foi falado para dizer, uau, como vocês são produtivos, como vocês são organizados, como vocês dão conta, e que excelentes pais vocês são, porque está todo mundo vivo, não é verdade? Que coisa maravilhosa, não tem ninguém traumatizado, ninguém com trauma, ninguém está precisando ir no psiquiatra, nada, está todo mundo bem e feliz, não é verdade, Vi?
Não foi para isso que o pastor Marcelo falou daquela história. O pastor Marcelo falou daquela história porque essa é uma história de um exemplo vivo que vocês viveram conosco. A maioria de vocês aqui, vocês se lembram. Quando a gente terminava o culto às 9, mas a gente saía daqui às 10, porque a gente queria ficar aqui com vocês e a gente ia para casa. A Flávia ia junto. Depois o Marcelo começou a ir junto. Isso é isso aqui que eu fiz aqui para vocês. Porque eu não queria vir. Eu amo vocês, mas viajar para cá todo fim de semana não estava nos meus planos. E durante muitas sextas-feiras, enquanto eu arrumava a mala, gente, eu fiquei craque de arrumar mala. Um dia eu vou lançar um curso sobre como arrumar mala. Falei para a pastora Adriana já. Durante todas as sextas-feiras, quando eu tinha que arrumar aquela mala, tinha dia que eu estava feliz, porque eu queria estar com os irmãos, eu sabia que eu ia estar com os jovens, estava animada, mas tinha dia que eu falava assim, eu não tenho direito de ficar na minha casa um fim de semana. Eu não tenho direito de ficar na minha casa, gente, um fim de semana. Eu não tenho direito de pegar um carro, levar meus filhos no... Eu morava a 10 minutos de um parque aquático, nunca foram. Eu não tenho direito. O que vocês acham? Não tenho. Eu não sou mais de mim mesmo. Você não tem o direito de fazer o que você quer. Você não tem. Você acha que tem, mas você não tem direito de fazer o que você quer, a não ser que você não seja dele. Porque foi isso que ele estava explicando para Pedro na hora que ele lavou os pés de Pedro. Pedro falou assim, não, o senhor não vai lavar meu pé, não. Se eu não te lavar o pé, você não é meu. Então, cuidado, porque você não tem direito de fazer o que você quer. Você não é seu mais. A não ser que você queira ser. Aí está tudo certo, você faz o que você quiser. Mas se você é dele, você não tem direito mais de fazer o que você quer. Porque você não é o seu corpo, você é corpo dele. E o corpo dele é quebrado. Sabe que ele escolheu ressuscitar com as suas marcas, né? Ele ainda tem as mãos furadas. Ele se assenta num trono de glória com os pés furados e traspassados. Creio que ele olha para aquelas marcas e ele tem alegria. Assim como a mãe que olha para sua cicatriz de cesárea e tem alegria. Nós compartilhamos isso com o Senhor. As mamães de cesariana. E as outras mamães também, porque a gente muda. O corpo muda, tudo muda. Nós não temos o direito de fazer o que nós queremos, queridos. E o que eu vou fazer aqui é um ato de fé. Porque hoje eu moro aqui, né? Nós congregamos na igreja com vocês. A nossa vida está muito mais fácil. Mas ainda assim, a gente quer o conforto. A gente quer ter o direito de um dia fazer uma coisa diferente, né? De ter a própria agenda, de tomar conta da nossa vida. Não pense você que o ato que eu vou fazer aqui é um ato porque é feito na minha força. Eu me conheço muito bem. Havia tanta graça naqueles 6 anos de estrada que a gente não sentia. Assim como eu creio que há graça hoje. E haverá graça sempre. Se nós decidimos agir como o que somos. Aceitar a nossa identidade. Nós somos o corpo de Cristo. E a nossa identidade é um corpo moído, partido, por amor de outros. Amém? Eu já venho. Esse pão é representativo para uma aliança que eu quero fazer com algumas pessoas aqui. É um ato, de novo, de fé, é um ato simbólico, mas o Senhor está aqui, o Senhor está vendo isso. Amém? Eu quero fazer hoje um compromisso de serviço. Renovar aqui um compromisso de serviço com algumas pessoas. E você vai ser convidado a fazer o mesmo. Esses pães que estão aqui são para você. Se o Senhor tocou no seu coração, depois que eu voltar para cá,
Você está livre para vir pegar um pedaço do pão e partir esse pão na frente das pessoas a quem você quer servir. A quem o Senhor muitas vezes já falou para você que é para você dar a sua vida. Ainda que doa, ainda que você se desgaste. Porque é daí que vem a ressurreição. É do corpo partido e moído por amor de outros. Amém? Eu não me importo de ter meu corpo moído para servir vocês. Amém? Querida igreja, eu não me importo de ter o meu corpo moído para servir vocês. Amém? Não consigo dividir com todos, mas isso é para vocês. Se o Senhor falou no seu coração hoje, nós temos pão aqui. Se você tem alguém já que o Senhor colocou na sua mente, no seu coração, faça esse ato agora. Nós não teremos apelo. Depois disso aqui nós vamos encerrar. Mas você é livre para vir aqui pegar um pedaço de pão e fazer isso diante do Senhor que está nesse lugar. Amém? E nós vamos aguardar.